Beleza, então vamos lá, resolução da questão 1, aula 59. Aula 59, questão 1, né? Eu passei aqui pro meu caderno bonito aqui essa questão, né? Você tá vendo aqui, eu tô fazendo aqui nesse espaço, mas eu fiz lá no caderno também. Então você tem aqui esse lado, nesse triângulo retângulo, né? Aqui está dizendo que aqui é 2, aqui é 2 raiz de 3. Esse lado todinho está dizendo que é y, e essa altura em relação a essa base, por que eu sei que é a altura? Porque aqui tem 90 graus, a altura sempre forma 90 graus com a base, né? Considerada. Por exemplo, esse lado aqui, ó, forma 90 graus com esse lado aqui forma 90 graus com essa base, tá vendo? Então, essa base, a altura é esse lado, então, ó, tá vendo? 90 graus. Se eu considerar esse lado aqui a base, a altura é esse lado. Então, esse triângulo aqui, para eu calcular a altura, a área dele é base vezes altura, tá vendo? Aqui seria, por exemplo, essa base vezes essa altura, a mesma área desse triângulo. Então tá, falando então aqui das relações métricas, ele quer saber, por exemplo, o y, você está vendo que aqui é o ângulo de 90 graus no triângulo ABC, ó, ABC, no triângulo grandão, ABC, o de 90 graus é esse, então o lado oposto é a hipotenusa, que é o y, né? Então ele está perguntando a hipotenusa e está perguntando a altura em relação à hipotenusa. Tá fácil porque é o teorema de Pitágoras aqui, né? Então vamos chamar isso aqui de Azinho, né? Então vai ficar, para fazer o y, né? Calculando o y primeiro, nós vamos usar a forma de Pitágoras, né? Então vai ficar a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, na fórmula de Pitágoras, né? Então, quem que é o a ao quadrado? O a ao quadrado é sempre a hipotenusa. Então, aqui, ó, é o y. Então, o y ao quadrado, que é a hipotenusa. O b pode ser o 2 ou o 2 raiz de 3. Como a gente colocou aqui b, esse é o bzinho. Então, esse é o 2, vai ser o nosso b. O c vai ser o 2 raiz de 3. Então, vamos colocar em parênteses aqui. 2 raiz de 3. Você tá vendo que aqui tem um sinalzinho de vezes, né? Aqui, ó. Então, beleza. Como é que eu faço? Y ao quadrado vai ser 2 ao quadrado, 4. Isso aqui, ó, aqui é ao quadrado, né? Aqui vai ficar 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado, vai cortar, vai dar 3, né? Y ao quadrado é igual a 4 mais, aqui, 3 vezes 4, 12, né? Tem um reflexo aqui, né? 3 vezes 4, 12. Então, y ao quadrado é igual a 4 mais 12, 16. Aí você vai ter raiz dos dois lados, né? Para tirar esse quadrado daqui e a raiz aqui. Aqui eu deveria colocar o sinal de mais ou menos, mas eu não vou pôr. Por quê? Porque aqui é uma distância, então eu não vou precisar usar o sinal de menos. Esse 2 corta com esse, aqui o y fica bonitinho, sem a raiz. E a raiz quadrada de 16 é 4. Beleza. Por acaso você não entendeu isso aqui, ó, eu vou fazer um comentário agora à parte sobre isso aí. Aqui no verso da folha, eu já posso fazer, por exemplo, você tem, tava 3 ao quadrado, né? 2 raiz de 3, 2 raiz de 3 ao quadrado. Como é que eu fiz isso aqui? Isso aqui eu posso separar porque aqui é um sinal de vezes no meio, né? Então você tem 2 ao quadrado e a raiz de 3 ao quadrado. 2 ao quadrado a gente já tinha dito que era 4. Essa raiz de 3 faz assim, ó, raiz de 3. Esse 2 conversa com esse 1 aqui, ó. Vai ficar 2 vezes 1, 2, ó. Tá vendo? E lá no início do ano a gente viu que esse 2 aqui eu posso simplificar com esse, ó. Deu 1 aqui, o radical some, o 3 sai de dentro da raiz elevado a 1, ó. Porque dividido por 2 dá 1, dividido por 2 dá 1. Então eu simplifico o índice da raiz com o expoente do radicando. O índice da raiz com o expoente do radicando. Simplificou por esse 3 vezes 4, 12. Então, esse 12 aqui, ó, é esse lá, né? Tá vendo? Então aí ficou bonitinho, né? Olha lá, 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 3 vezes 4, 12. 12 mais 4, 16. Aqui eu joguei a raiz dos dois lados para tirar esse quadrado daqui, né? Ó, y, a raiz aqui, eu não coloquei o mais ou menos porque não precisa, porque o menos eu não vou usar, que o y é uma distância. 4. Então esse y aqui, ó, deu 4, né? Que a gente descobriu com a fórmula de Pitágoras, que é o teorema de Pitágoras. Vamos fazer aqui um quadrinho aqui. Esse é o teorema de Pitágoras. Agora, a segunda parte da questão é para achar o y, para achar o x, né? Como é que a gente acha esse x aqui? Porque você tem, o x é a altura, né?
Você tem aquela que fala assim, ó, AH é igual a BC, e eu gosto de falar assim, ó, BC é igual a AH, né, que é acho que a quarta fórmula lá, ou é a terceira, né, aquela fórmula que tem ainda, você anotou no seu caderno aí. É uma que fala assim, AH é igual a BC, né, ou então você fala BC é igual a AH, pode ser essa fórmula, ou tem outra fórmula também para descobrir o H, que é H ao quadrado é igual a MN. Mas aqui a gente sabe quanto é o Y. Eu não sei quanto é que é o MN. Então eu vou ter que usar essa fórmula que fala assim que é BC igual a AH. Né? Então lá no nossos estudos aí, o professor gosta de falar que é AH é igual a BC. Né? Passando um sem educação ali com um som. Então AH é igual a BC. Né? Beleza, o A a gente descobriu agora, o A é 4, que é esse Y aqui, ó, né? 4, o A é a hipotenusa, né? Então o A foi 4, que a gente descobriu, o H é o X que a gente está procurando, né? É igual, o B é o 2 e o C é o 2 raiz de 3. Beleza? 2 raiz de 3. A gravação não tá boa, não, mas eu vou fazer o quê? X é igual a 2 vezes 2, 4, raiz de 3. Esse 4 que está aqui, eu já vou jogar ele aqui embaixo, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Lá, AH é igual a BC. Procura lá entre as formas, você tá vendo que essa é uma forma importante. Quando eu dou aula lá na escola, eu coloco assim, ó, BC igual a AH. Tanto faz, né? Mas aí eu vou deixar assim, porque no vídeo lá o professor explicou assim, né? Pra você. Então, ó, o A é o Y que a gente descobriu agora. O H é o X que a gente tá procurando. O B é o 2 e o C é o 2 raiz de 3. Veja que nós só substituímos aqui. 4, que é o A, que é o Y, né? O H é o X, o B foi o 2 e o C 2 raiz de 3. Esse 4 ficou aqui, 2 vezes 2 deu 4. Eu peguei esse 4 aqui e joguei aqui embaixo, deu 1, ó, e eu joguei do outro lado também, tá vendo? Eu dei o 4 dos dois lados, 4 dividido por 4 deu 1. E esse 4 dividido por 4 vai dar 1 aqui também, tá vendo? Então, aqui agora eu vou colocar x é igual a raiz de 3, porque esse 4 dividido por 4 dá 1, tá vendo? Agora eu vou só terminar a nossa continha, x é igual a raiz de 3. Então pronto, fechamos aqui. O x deu raiz de 3 e o y deu 4. Tranquilo?